tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo muito especial, uma participação muito especial no nosso quadro Conheça e Cultive. Hoje eu vou falar sobre a Cattleya labiata, essa lindeza aqui que está florida no meu orquidário. Eu tive a honra de florir aqui no meu orquidário e é sobre isso. É sobre ela que a gente vai falar hoje, tá bom? Um Conheça e Cultive muito especial, um Conheça e Cultive antigo, um Conheça e Cultive clássico sobre a Cattleya labiata. Se inscreve no canal, tá bom? Se você já é inscrito, não esquece de ativar o sininho, porque toda vez que eu mandar um vídeo, tá a notificação lá no teu e-mail, no seu celular, só você me assistir e arrasar, tá bom? Redes sociais, Instagram tá bombando, aqui ó, Arco-Íris de Orquídeas, me segue lá. Tô esperando vocês. Tem foto todo dia, tem fotos todo dia, várias fotos por dia, tem atualizações, stories, enfim. Lá é onde eu tô praticamente o dia inteiro, onde você me conta com certeza. Arco-Íris de Orquídeas lá no Instagram. Vídeo de hoje, Conheça e Cultive especialíssimo com a Cattleya labiata. Roda a vinheta. Eu fiz uma pesquisa sobre a Cattleya labiata e eu tenho uma página e meia de informação legal para falar para vocês. Então esse vídeo vai ser longo, mas se você gosta de conhecimento, se você gosta de história, se você gosta de aprender, você vai adorar o vídeo de hoje, tá? Vamos começar porque tem coisa pra caramba pra gente ler aqui. Vamos lá. No nosso planeta, a distribuição das Cattleyas vai desde o hemisfério norte, México, passando pela América Central até a América do Sul, onde tem o maior número de espécies. No Brasil, as Cattleyas aparecem em todo o estado e em todos os estados e existem em torno de 120 espécies nesse gênero, sendo a enorme maioria originária daqui do Brasil. É muita planta, né? E aqui está falando basicamente que as Cattleyas são plantas tropicais. Elas residem no hemisfério norte, mas é no México, que está bem no meio do planeta. Então, são plantas tropicais, né? São plantas que apreciam sol, que apreciam calor e por aí vai. O nome do gênero, o nome desse gênero, o gênero Cattleya, foi uma forma de homenagear o Sir William Catley, horticulturista inglês no século XIX. A labiata foi a primeira Cattleya catalogada no Brasil e uma das primeiras orquídeas a serem cultivadas. Ela é muito antiga, lá de 1800 e vai bolinha, gente, vocês vão ver aqui. No ano de 1818, gente, 1818, a gente nem imagina nunca, né? No ano de 1918, William Swainson, um coletor de plantas, descobriu a labiata no Nordeste brasileiro e logo a enviou para a Inglaterra junto com um pacote de várias plantas recém-descobertas. Após alguns anos sendo cultivada, finalmente floriu nas estufas dos cultivadores William Catley. E então foi descrita no ano de 1821 por John Lindley. Ou seja, em 1818, um coletor de plantas catou essa planta lá do Nordeste, mandou para a Inglaterra, e em 1920, logo após, um tempo após, ela floriu lá no greenhouse, na estufa do Sir William Catley, e foi descrita em 1921 pelo John Lindley. Eu sempre tive dúvida de onde veio o Cattleya, né? Em homenagem a esse horticulturista inglês, Sir William Catley. Ele foi homenageado e virou uma Cattleya, né? Maravilha. As flores dessa planta eram muito grandes e possuíam uma cor muito bonita. E por isso, várias expedições voltaram ao Brasil para conseguir mais exemplares dessa orquídea. Mas existia um problema.
William Swainson, o coletor que encontrou a tal planta, não relatou corretamente onde havia descoberto a orquídea. Provavelmente ele tinha encontrado em algum estado do Nordeste, mas no relatório dizia que ele encontrou no Rio de Janeiro. Graças a esse pequeno erro, essa orquídea ficou perdida por mais de 70 anos, sendo redescoberta apenas em 1889. Gente, é uma vida, né? A orquídea perdida. Ela é muito conhecida como a orquídea perdida, exatamente por isso. O cara veio pra cá, foi pro Nordeste, coletou a planta, só que descreveu o lugar errado. Quando eles vieram ver, o pessoal tava louco querendo voltar pra pegar a planta e não achava. 70 anos depois eles acharam. Inclusive, eles acharam essa planta, ela foi redescoberta em 1889. Um outro coletor de plantas coletou plantas aqui no Brasil e mandou para Paris. Aí em Paris, um cultivador ou um horticulturista parisiense recebeu essa planta. E quando essa planta floriu, eles se deram conta que era a tal Cattleya perdida, a planta perdida, que é a labiata, né? A Cattleya labiata é considerada a rainha do Nordeste. Tem bulbos grandes que variam de 15 a 25 centímetros de altura e com só uma folha arredondada e curvada em um tom verde claro, também variando entre 15 e 25 centímetros. Ou seja, rainha do Nordeste já fala alguma coisa do que ela gosta, né, gente? Nordeste não é frio, Nordeste não é cinza e por aí vai. Bulbos grandes que variam de 15 a 25 centímetros. São bulbos bem robustos de verdade. E com uma só folha arredondada e curvada, verde claro, também variando entre 25. A folha é bem proporcional ao bulbo, curvada e arredondada e tom verde claro. Por que ela é verde claro? Tem a ver com ela ser rainha do Nordeste. Olha que show. O bulbo é mais comprido do que largo e costuma desidratar na época de floração. Isso é verdade. A minha tá florida aqui, ela tava bem gordinha. Agora que ela tá florida, o bulbo deu uma desidratada, mas não ficou com uma aparência de, sabe, de planta desidratada sofrida? Literalmente ela deu uma murchada, mas não é nada de assustador. E é verdade, o bulbo ele é mais longo do que gordo. A Varnelli tem uns bulbão grosso, né, selvagem, mas a labiata não. A labiata ela tem o bulbo alongado. Voltando, ó, costuma desidratar na época de floração, mas se a umidade e o substrato estiverem ok, não terá problemas com isso, pois é um processo natural da planta. Quando ela florir, ela vai desidratar um pouco. Se ela estiver bem cuidada, bem nutrida, no substrato saudável, bonito, se ela estiver toda bem no cultivo dela, ela vai ficar bem também, mesmo dando uma desidratada. É interessante observar e descobrir essas características do que achar que tem algo errado. Conhecimento é sempre importante, né? É que nem as vandas largando folhas de baixo na época da seca e do frio, que é outono e inverno. Muita gente se assusta porque não sabe o que é. A mesma coisa a labiata, quando ela floresce, o bulbo dá uma desidratada, dá aquele paraná, é natural da planta. Ó, é uma planta epífita, é uma planta epífita aérea, né? Raízes aéreas. Ela nasce grudada com as raízes expostas. Crescimento simpodial e bastante luminosidade. Rainha do Nordeste, folhas verde claro. Então, né? Suporta temperaturas entre 18 e 35 graus. E essa informação variou para mim. Na minha pesquisa, eu vi também que ela suporta temperaturas entre 10 e 35 graus. Por ela ser do Nordeste, por ela gostar de muita luminosidade, por ela apreciar o calor, todo mundo fala que ela não gosta de passar frio. Eu preferi colocar 18 porque como existe esse conceito que todo mundo fala que Cattleya labiata não gosta de frio, eu preferi colocar 18 a 30 graus, 18 a 35 graus. Mas existe uma variação nisso, tá? Na minha pesquisa eu vi uma variação. Mas como todo mundo fala que ela não gosta de frio, eu preferi botar isso, tá? E gosta de um bom e forte orvalho noturno, ou seja, gosta de receber uma reguinha à noite, gosta de receber bastante umidade à noite. Então,
é uma hora boa para você regar sua labiata. Deixa durante o dia ela pegar bastante sol através da malha de sombreamento, passar bastante calor, que ela vai se sentir em casa, e à noite, lá pelas 10 horas da noite, meia-noite, você pode molhar ela. De manhã ela já vai estar seca e é a hora que ela vai estar absorvendo água, absorvendo nutriente. Então, ó, dica show. Prefere florestas tropicais, chuvosas, próximas ao litoral. Se aproveita dos troncos e da sombra das árvores para se desenvolver. Mas algumas plantas podem ser litófitas ou rupícolas. Crescem na pedra, gostam de pedras. Elas se desenvolvem na pedra, mas tem detalhes, ela não é na pedra pura, tá? Essas são as plantas que nascem na pedra, litófitas ou rupícolas, são em menor quantidade. Recebem mais luz e enraizam nas fendas de rocha, se nutrindo da matéria orgânica que cai ali e é transformada pelos fungos benéficos às orquídeas. Elas não nascem simplesmente na pedra. Elas vivem e enraizam em acúmulo de plantas se decompondo em fungos que são bons para ela. No caso, provavelmente deve ser os micorrizas, né? Gosta de umidade relativa do ar acima de 70%. Mero detalhe que faz toda a diferença no cultivo. Gosta de muito sol, gosta de muito calor, mas aprecia a umidade. Vocês perceberam que de dia ela pega muito sol através da malha de sombreamento, ela passa calor, é o que ela gosta, rainha do Nordeste. À noite ela quer umidade, ela quer se reidratar para poder crescer, né? Deve ser replantada quando estiver no final da floração ou após. Quando começa a soltar novos bulbos e raízes, com no máximo 2 centímetros para evitar danos no replante. Como a grande maioria das catileias, das plantas, você replanta essa planta após a floração ou quando os novos brotos estiverem enraizando, com no máximo 2 centímetros de raiz, para você não machucar as raízes e ela se restabelecer rapidamente no lugar dela, tá? Os bulbos monofoliados podem ter até 5 flores enormes de até 20 centímetros de diâmetro. O bulbo tem uma folha só e ele pode botar um cacho com até 5 flores de 20 centímetros de largura. Gente, isso daqui é um pouco menor do que a palma da minha mão, ó. Isso daqui tem 22 centímetros. Ele deve vir uma flor desse tamanho, enorme, uma monstruosa, né? Floresce de espata verde e as flores têm um perfume característico e muito marcante. Principalmente de manhã, gente, é verdade. Tô gravando isso daqui, são 8 horas da manhã agora. O cheiro dela começou de uma forma e já tá um pouco mais doce. É maravilhoso. Inclusive, como curiosidade, gente, essa parte é muito legal. Inclusive, como curiosidade, um dos mais famosos perfumes do mundo, o Chanel número 5, foi desenvolvido tentando imitar o aroma adocicado dessa orquídea. A memória que eu tenho do Chanel número 5 é um pouco diferente do perfume da minha Catileia labiata. Em especial essa daqui. Essa daqui eu achei um pouco mais doce, um pouco mais floral. O Chanel número 5 eu achei um pouco mais forte, mais pesadão. Mas lembra, principalmente quando a flor tá recém-aberta, que o perfume tá novo, lembra. Mas agora já não tá lembrando tanto, tá mais doce. Essa orquídea, que é natural do interior do Nordeste brasileiro, vegeta em altitudes entre 500 e 1000 metros. A Catileia labiata foi usada em muitos cruzamentos por suas excelentes qualidades. Hoje chega a quantidade de 12 mil híbridos criados a partir do seu DNA. É uma planta tão bonita, com um cheiro tão bonito, com uma forma tão bonita, com um tamanho tão bonito. É uma planta extraordinária, natureza é incrível, né? Isso aqui é uma espécie. É uma flor tão extraordinária que já usaram essa planta, o DNA dessa planta já foi usado em mais de 12 mil híbridos. Hoje em dia, seu melhoramento genético criou plantas incríveis, com florações abundantes, de flores cada vez mais perfeitas. Uma ótima planta para se cultivar, com uma grande variação de cores, dentre elas labiata tipo, concolor, rubra, semialba, cerúlea, ametistina, amesiana, amoena, lilás, rosada e suave.
Essa planta aqui é uma variação ardósia. Eu não sei em qual dessas aqui que ela se encaixa, mas ela tem a tag de variação ardósia, Cattleya labiata cerulea variação ardósia. Eu tenho uma outra cerulea que tá com botão, tá aparecendo o vídeo pra vocês, porque eu gravei esse vídeo depois, que ela tá em botão agora, que eu tô falando com vocês, mas vocês estão vendo já ela florida aí. Eu também tenho a rubra, tenho uma semi-alba e tenho a amesiana. Bom, eu consegui acertar o cultivo dela, porque antes eu deixei ela um pouco mais sombreada e ela não foi pra frente. Quando eu botei ela no solzão, ela gostou, tá? Depois eu falo como eu cultivo ela. A Cattleya labiata ainda é confundida com outras cattleyas, como a Varneri, Gaskeliana e Gemani. Mas com o perfume característico, época de floração e enraizamento antes da floração, conseguimos diferenciar elas das outras espécies. Às vezes elas se parecem, mas os hábitos vegetativos dela, a maneira como elas enraizam, como elas brotam, a época como elas enraizam e como elas brotam, definem quem elas são. Floresce normalmente entre o final de dezembro e o começo de março. Eu tô gravando isso dia 10 de abril, mas o tempo tá maluco, né? Porém, trata-se de uma planta que sofre profundas influências das chuvas, o que pode causar florações fora desse período. Como no verão não foi um verão rigoroso, não fez tanto calor, não fez tanto sol, eu acho que ela só floriu agora, porque agora no finalzinho do verão que deu uma estabilizada, fez um pouco mais de calor, né? Ela acabou de falar aqui, é uma planta que depende das chuvas, do tempo, para entender onde ela tá e o que ela vai fazer. Então, se o tempo tá maluco, ela meio que sai da fora da época dela, mas também não saiu tanto, né? Tá aí, tá no lugar. É uma planta de fácil cultivo e indispensável em qualquer coleção. Plantar num substrato aerado, em vasos de barro rasos e apertados, ou cachepôs pequenos de madeira, essas dicas são maravilhosas. Essa daqui tá na cerâmica, já tem bastante tempo, tá até com lodo. Mas as minhas outras estão no vaso de plástico, fundo, e eu já comprei as cerâmicas para fazer o replante de todas, porque todas vão para cerâmica iguais a essa daqui. Porque essas daqui estão muito mais bonitas, eu tenho duas na cerâmica. As que estão na cerâmica estão muito mais bonitas que as que estão no vaso, tá? Preste atenção nessa dica porque vocês vão amar. Vou começar de novo. Plantar no substrato aerado em vasos de barro rasos e apertados ou cachepôs pequenos de madeira, visando permitir a exposição de boa parte das raízes para a realização de fotossíntese. Sim, as plantas têm clorofila nas raízes, por isso que quando a gente molha as raízes, elas ficam verdes. E elas também fazem fotossíntese através das raízes. Se elas não tivessem clorofila, elas não fariam, mas como elas têm, elas também fazem. Mas ó, olha aqui um grande detalhe dessa questão. Da labiata, de deixar a labiata com as raízes o mais expostas possíveis. Estudos mostram que a Cattleya labiata apresenta muito mais clorofila nas raízes do que as demais plantas do gênero. É normal as Cattleyas, as plantas epífitas, terem clorofila nas raízes, porque as raízes tecnicamente ficam expostas, recebendo também luminosidade, produzindo, processando nutrientes para fazer seiva, para correr a planta toda, mas a Cattleya labiata tem muito mais clorofila que as outras Cattleyas. Então, é legal você usar vasos pequenos para ela enraizar por fora e pegar bastante luz nas raízes, ou então em cachepôs pequenos para ela enraizar por fora, para ela expor as raízes dela, para ela pegar sol e fazer fotossíntese com as raízes. A planta fazer fotossíntese é essencial, porque ela pega o adubo que você dá para ela pega os nutrientes que ela tem ali disponíveis para ela, transforma isso em seiva. Se ela tem seiva, o broto vem maior, ela vem mais robusta, ela vem pronta para floração, ela vem com uma floração mais bonita, que dura mais tempo, com mais cheiro, no caso da labiata, com mais flores. Então, assim, essencial isso, tá bom? Como ela é acostumada em regiões mais quentes, ela é recomendada para pessoas que vivem em regiões parecidas. Ou seja, se você vive numa região muito fria, pode ter algumas dificuldades na hora de cultivar essa planta, tá? Olha a dica. Dica: Sombrite 50,
Sombrite 50 longe, tá bom? Se a planta fica perto do sombrite, recebe sol o dia inteiro, que é o meu caso, o 70, tá? Umidade acima de 70%, raízes expostas, substrato muito arejado, vasos e cachepôs rasos e pequenos ou apertados, aceita tronco ou casca, show de bola. Se você for plantar em vaso transparente para a fotossíntese das raízes. Adubação solúvel, pode ser em sal, pode ser líquida, mas que dilua na água. Semanal ou quinzenal. Se você fizer semanal, bem diluído. Se você fazer quinzenal, pode fazer um pouco menos diluído, mas ainda suave. Gente, muita informação boa, muita dica boa para você cultivar a Cattleya labiata, tá bom? Eu não vou falar o que eles falam aqui, porque eu já acabei de ler. Vou falar como eu cultivo essa lindeza aqui. Eu cultivo eu tenho 3 no vaso de plástico, nesse vaso tradicional que eu uso, longo, aqui ó, nesse vaso aqui. Esse aqui é o vaso 15, eu tenho uma no vaso 15 e 2 no vaso 18, e elas vão para o vaso de cerâmica. Todas vão para o vaso de cerâmica. Vou replantar elas agora. A rubra tá com broto, então ela vai enraizar. A semialba tá com broto também. E a mesiana também tá com broto. Então, como eu tô na época, eu vou aproveitar e vou fazer. Eu tenho sol das 6h30 da manhã às 5h30 da tarde. Agora, nessa época. Durante o verão, eu tenho um pouco mais de 12 horas de sol. Nasce um pouco mais cedo e se põe um pouco, nasce um pouco mais cedo e se põe um pouco mais tarde. Mas é sol o dia inteiro, da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Então ela fica no sombrite 70, de frente, tipo, uns 50 centímetros, 30, 50 centímetros do sombrite 70 e pega sol o dia inteiro. Eu rego ela de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, mas toda noite eu aciono os meus aspersores várias vezes à noite por 1 minuto para criar uma sensação de orvalho e aumentar a umidade do orquidário durante a noite. Às 7 horas da noite tem um spray de 1 minuto, às 10 horas da noite tem um spray de 1 minuto, à 1 hora da manhã tem um spray de 1 minuto e 4 horas da manhã tem um spray de 1 minuto. Quando o sol amanhece, as plantas estão 90% secas, como se tivesse caído um orvalho pesado, mais forte durante a noite. É assim que eu tenho feito agora a hidratação das minhas plantas. Em relação à adubação, Ceacrop Fertiplus 1 vez por semana. Eu vou fazer um vídeo de adubação um pouquinho mais pra frente, porque eu dei uma diluída a mais no meu Ceacrop, então, e diminuí a quantidade de adubo que eu tô fazendo, então eu meio que diluí um pouco mais. Mas ó, tá crescendo bonita. Aqui do lado, ó, deixa eu girar pra vocês verem. Eu tenho uma outra espata aqui, que eu não sei se vai florir, mas olha o tamanho do broto, ó. Tá bem bonito, do mesmo porte desse. Vamos ver o que vai acontecer. E é isso, pessoal. É assim que cultiva a labiata. Muita informação legal, inclusive sobre o nome, né? Cattleya, de onde vem. O cara lá, Cattleya, virou uma Cattleya, ou Cattleya. Mas é isso, pessoal. Cultivem labiata. Se vocês moram em lugar mais frio, protejam a sua planta do frio, tá bom? E cultivem labiata. É uma planta maravilhosa, uma planta linda, uma planta excepcional, é uma planta ancestral praticamente, porque primeira a ser descoberta, é uma planta ancestral de um perfume maravilhoso, vale a pena, tá bom? Obrigado por assistir, obrigado pela companhia nesses muitos minutos comigo, um beijo e até mais, tchau!